E aí, aluno focado, meu nome é Douglas Prado, eu sou professor de língua portuguesa e vamos para mais um assunto hoje que vai cair na sua prova, né? No seu edital, na sua prova, que é o assunto de crase, tá? Eu já vou adiantando que é uma matéria que os candidatos têm um pouco de preconceito, né? Porque tem aquele terror no nível médio, né? Ah, eu não gostava de crase, nunca aprendi crase, mas eu tenho certeza absoluta que depois de você assistir a essa aula, você vai dominar a crase e vai gabaritar quando aparecer na sua prova. Vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, Douglas Prado, tá? Eu sou professor de língua portuguesa e vamos ao assunto. Língua portuguesa, crase. Vamos começar aqui a definição, tá? Então a ideia aqui é trabalhar de maneira progressiva, sem pressa, tá bom? Eu não estou com pressa. O intuito aqui é fazer com que você pegue essa informação aqui e realmente carimba, né? Tatue no seu cérebro. Vamos lá. Crase é a união de duas vogais idênticas. Eu já vou começando que se você entender essa essência aqui desse primeiro slide, se você realmente entender, você vai conseguir caminhar com mais tranquilidade. Por quê, Douglas? Vamos lá. Então, crase é a união de duas vogais idênticas. Repare que essa definição aqui é um pouco abrangente, né? Porque como assim duas vogais? Então quer dizer que eu posso ter crase com E mais E, I mais I, O mais O, U mais U? Sim, você pode ter, né? Mas para efeito do seu concurso, vamos ficar apenas nesse raio aqui de A mais A. Então esqueça a união de E mais E, I mais I, vamos ficar presos aqui em A mais A. Então quando eu tenho essa fusão, essa união de A mais A, eu tenho um A com crase, tá? Você consegue ver aqui um A com crase? Você consegue ver? Olha aqui, ó. A mais A, um A com crase. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não consigo. E nem você consegue. Sabe por quê? Porque não é possível, né? Quando eu aglutino, quando eu faço essa fusão de um A com outro A, e eu origino esse A aqui, ó, eu não consigo ver os dois A's aqui dentro. Então, para marcar que houve essa fusão, eu coloco esse carinha aqui, ó, que é o sinal indicativo de crase. Olha que legal. Então, já vou começando quebrando aqui algumas regras, né, normais da academia, que é o seguinte: está errado falar assim, ó, professor, eu vou crasear o A, craseei. Está errado, porque a crase não é o sinal, a crase é o fenômeno. Quando você une dois A's, eu tenho aqui dentro a crase está aqui dentro no A. Você consegue ver? Não, nem eu. Então, eu coloco aqui um sinal indicando que houve crase. Então, está errado falar assim, eu vou crasear o A, craseei. Não, porque a crase não é o sinal. O sinal apenas indica que houve crase. Show de bola? Então, vamos começar aqui de uma maneira mais clara. Então, aqui exemplos, né? Coloquei 3 exemplos que geralmente caem em provas, né? Aqui, ó. Eu me referi à matéria, né? Esse verbo aqui, o verbo referir-se, é um verbo transitivo indireto. Então, ele exige preposição a, matéria, palavra feminina. Então, vai exigir aqui um artigo feminino que o antecede. A mais A, eu tenho esse A e com sinal indicativo de crase. Show de bola? Aqui, ó. Cheguei à tarde. Aqui eu tenho uma expressão adverbial feminina temporal. Então, daqui a pouco, mais à frente, eu vou mostrar que isso aqui é um caso permitido. Aqui é a mesma coisa, tá? É uma expressão adverbial feminina de lugar. Nesses dois casos, né? Na verdade, nos 3 casos, eles se encaixam em casos permitidos de crase. Show de bola? Eu vou falar agora das regras, mas antes, é o seguinte, eu vou ensinar aqui um bizu focado que vai resolver pelo menos 70% dos problemas de crase que vão aparecer na sua prova. Douglas, quer dizer que você só tem que estudar isso aqui? É óbvio que não, tá? É óbvio que não. Eu estou te ensinando, eu vou te ensinar sempre de duas maneiras, tá? A maneira bisurada, que é a forma mais rápida, que resolve quase tudo, e a forma
completa, que demora um pouquinho mais, porém resolve quase tudo. Então eu vou explicar para você aqui a forma bisurada, tá? Então, bizu focado, esse bizu resolve 70% das questões da sua prova. Volto a explicar que só estudar o que eu vou falar aqui não resolve. Eu hoje, né, eu vou passar para você toda a teoria, mas geralmente eu começo falando do bizu. Se você não gosta de bizu, sem problemas, acelera a aula que daqui a pouco eu vou falar das regras. Mas eu preciso falar disso aqui para adiantar a sua vida, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, bizu focado 1. Substituir o nome feminino por um masculino correlato. Se antes do masculino aparecer ao, contração da preposição a com o artigo o, então será o caso de a mais a diante da palavra feminina. Coexistindo a, escreve-se a. Pô, Douglas, não entendi muito bem. Vamos a um exemplo. Calma, aqui, ó. Vou exemplificar aqui, ó. Vamos lá. Refiro-me à professora de arte dramática. Vamos supor que caiu isso aqui na prova, no seu concurso, né, na sua prova, e você não sabe. Será que eu coloco crase? Será que eu não coloco crase? Eu não sei nada de regra. Eu não sei nenhuma regra ainda, mas eu sei o bizu. O que você vai fazer? Você vai trocar professora por professor, né, que é o masculino. Então aqui, ó, refiro-me ao professor de artes dramáticas. Se aparece o ao, vai ter crase aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui é um bizu. Eu vou ensinar 2 bizus para você e depois eu vou falar de cada regrinha, tá bom? Mas só sabendo isso aqui, você resolve pelo menos 70% das questões que aparecem na sua prova, tá bom? Então aqui, ó, o a diante de professora seria craseado? Será? Vamos à prova da substituição do nome feminino. Então, eu substituir, apareceu o ao. Se apareceu o ao, aqui, ó, a presença de ao antes do masculino professor indica com segurança a coexistência do a preposição com o artigo diante do feminino professor. Logo, o correto será: refiro-me à professora de artes dramáticas. Então, acabei de te ensinar um bizu, tá? Um macete para você conseguir resolver grande parte dos problemas que vão aparecer na sua prova. Aí eu tô sendo chato com isso porque eu sei que tem algumas pessoas que ficam assim, então eu só vou estudar isso? Claro que não, eu vou ensinar aqui a teoria completa, eu só estou passando um macete para te ajudar. Beleza? Vamos lá. Mais um caso aqui, ó, para ver se realmente o macete ele funciona. Funciona, mas eu estou exemplificando. São válidas as emendas à tinta vermelha. Será que em cima desse ao tem que colocar crase? Coloca o sinal ou não coloca o sinal? Ó, se temos dúvidas em crasear ou não o a destacado, aplicaremos então novamente. Vamos lá. São válidas as emendas. O que eu fiz aqui? Ó? Tinta é palavra feminina. Troco por palavra masculina, lápis, e vê se aparece o ao. Tem que aparecer o ao, tá? São válidas as emendas ao lápis vermelhos? Não apareceu o ao. Se não apareceu o ao, eu não vou ter a crase aqui, ó. Diante do masculino não aparece a, ou seja, não aparece o artigo. Logo, não é caso de crase. Beleza? Então, o correto vai ser realmente, ó, são válidas as emendas à tinta vermelha. Show de bola? Então, se você troca por masculino e aparece o ao, tem crase. Ok? Outro bizu focado, que provavelmente você já viu e eu estou relembrando, é aqui, ó. Vou à Bahia. Né? Vou à Bahia. Você está com dúvida. Será que eu uso crase? Será que eu não uso a crase? Fácil aqui, ó. Será que no exemplo acima é permitido o uso de crase? Vou à Bahia. Basta você fazer assim, ó. Volto da Bahia. Se volto da, sim, tem crase. Se volto de, não tem crase. Tem até uma combinação, né? Se volto da, crase no ar. Se volto de, crase para quê? Então aqui, ó. Vou à Bahia. Você volta da Bahia, eu volto de Bahia. Você volta da. Se volta da, crase no ar. Aqui, ó. Crasinha aqui, ó. Vou a São Paulo. Será que tem crase ou não tem crase? Você volta de São Paulo, volto da São Paulo. Volto de. Se volto de, crase para quê, cara? Não tem crase. Aqui, ó. Beleza? Então, fazendo o meu trabalho, meu papel de ensinar aqui 2 macetes para você, que vai resolver com certeza 70%
das questões que vão aparecer na sua prova, a partir desse momento eu vou iniciar a teoria seca, ou seja, ensinar como que funciona todas as regras de permissões, proibições e ainda tem os casos facultativos. Tranquilo? Vamos lá. Começando com proibido. Douglas, por que você está começando logo com a parte que não pode? Porque você tem que estudar usando o tempo ao seu favor. Se você sabe o que não pode, você sabe o que pode, né? Se eu sei que eu não posso usar crase antes de verbo no infinitivo, se apareceu a crase, você, opa, tá errado. Tranquilo? E os casos proibidos são menores. Então, você usa o tempo ao seu favor. Vamos lá. Caso proibido. É bom lembrar que em muitos casos a crase é proibida. Ei, Lúcio, então vou começar a falar aqui de cada caso para você. Diante de nomes masculinos. Então, primeira regra, regra máxima. Você não usa a crase antes de nomes masculinos, tá? Quando eu falo nome, não vai ser necessariamente nome de pessoas, não. Porque nome em língua portuguesa, sempre quando você pensar em nome na língua portuguesa, você tem que pensar na asa. Como assim, Douglas? Asa, adjetivo, substantivo e advérbio. Então, qualquer palavra masculina, né, você não pode usar a crase antes da palavra, tá? Então, aqui, ó, andar a pé, pé é masculino, é uma palavra masculina. Você fala o pé, não fala a pé. Então, não usa crase. Aqui, ó, Deus é palavra masculina, você também não pode usar. Show de bola, regra tranquila, regra de proibição. Próximo aqui, ó, diante de verbos, tá? Antes de verbos. Estar a ouvir, tá? Mas aqui é importante falar que é verbo no infinitivo. Show de bola? Então aqui, ó, estar a ouvir. Então ouvir no infinitivo, você não pode usar crase. Aqui, ó, observar também, você não vai usar crase. Show de bola? Bem tranquilo. Outro exemplo aqui, ó, entre palavras repetidas, gota a gota, não pode usar, cara a cara não pode usar. Repare que os casos de proibições é até fácil de decorar, né? Eu falei das palavras masculinas, antes de verbos, agora palavras repetidas, é bem tranquilo, tá? Próximo caso, diante de pronome de tratamento, pessoais e indefinidos em geral. Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte, a crase ela vai se dar bem com expressões definidas, tá? Tudo aquilo que é vago, a crase vai correr. Então a crase ela vai se dar bem, ela vai conversar com expressões definidas. Tudo aquilo que é vago, a crase ela vai correr. Então aqui, ó, por isso que aqui, ó, indefinidos em geral. Então aqui, a vossa excelência, a vossa senhoria, a ela, a ninguém, tá? Exceto dona e moça. Tome muito cuidado, porque qual é a regra? Você não pode usar crase antes de pronome de tratamento pessoais e indefinidos. Agora, se apareceu dona e moça, você pode usar crase. Ok? Entreguei o lápis à dona Maria. Opa, aí vai ter crase. Show de bola? Vamos lá. Próximo caso aqui, ó. Essa aqui cai bastante na sua prova e você não vai errar. Então aqui, ó. A no singular, mas nome no plural. Como assim? Aqui, ó. O advogado só se dedica a causas. Por que aqui não pode ter crase? Porque o a no singular, nome plural, não pode. A mesma coisa ao contrário, tá? Se tivesse um a no plural e um nome no singular, também você não vai poder necessariamente usar a crase. Show de bola? Próximo exemplo aqui, ó, próximo caso, né? Diante dos relativos cuja e quem, você não vai usar. Show? Repare que em alguns momentos aqui, eu tenho que falar a regra e você tem que gravar. Não tem, eu tento sempre encontrar uma maneira mais fácil, um atalho, mas assim, em alguns momentos é isso aqui. Tem que gravar e ponto. Show de bola? E assim, quando eu começar a resolver os exercícios, você vai ver que não é assim, esse assunto crase não é um bicho de 7 cabeças, não. Se você conseguir memorizar os principais casos e saber aqueles bizus que eu acabei de falar para você, você consegue evoluir tranquilamente. Vamos lá. Diante dos demonstrativos este
esta, isto, essa. Você também não pode usar, tá bom? Eu me referi a este aluno, você não vai usar. Eu me referi a esta casa, você não vai usar. Eu me referi a isto, você também não vai usar. Show de bola? Mesma coisa com essa. Aqui, ó. Agora eu vou falar dos casos que você pode usar, né? Os casos permitidos, por consequência, obrigatórios, né? Aqui, ó. Quando se puder trocar o nome, isso aqui eu já ensinei no primeiro slide, né? Nos primeiros slides, e eu coloquei propositalmente repetir para quê? Para você já usar como revisão, tá? Aqui, ó. Quando se puder trocar o nome feminino por um masculino e ocorrer a contração ao. Estou repetindo o que eu falei lá no começo, propositalmente. Beleza? Referiu-se à prima. Troca por primo. Referiu-se ao primo. Se apareceu ao, tem crase. Tranquilo? Tranquila? Show de bola. Aqui, ó. Diante de nomes geográficos e que se puder substituir a por para a, mais um macete, tá? Se você não conseguiu fazer a questão pelo primeiro macete, né, de trocar a palavra feminina por masculino e aparecer o ao, faz desse modo aqui. Se não conseguiu desse modo, tenta voar, volto dar, voar, volto de. Se não conseguiu desses três modos, aí você tem que gravar mesmo, beleza? Então a ideia aqui é você saber de tudo um pouco, para quando aparecer uma questão na prova, você conseguir cercar a questão e acertar. Então aqui, ó. Você já foi à Bahia? Será que tem crase aqui? Troca, vê se cabe aqui o para a. Você já foi para a Bahia? Opa, então coube aqui para a. Se coube o para a, crase no a. Show de bola? Apesar que por aqui, se você for por aquele bizu que eu ensinei para você, o segundo bizu, vou à Bahia, volto da. Se volto da, crase no a, é melhor, né? Aqui, ó. Vou a Roma. Tenta trocar. Vou para a Roma. Não, não cabe. Né? Cabe só para a Roma, então não tem. Douglas, não consigo entender esse modo. Entende pelo bizu 2. Vou a Roma, volto de Roma, volto da Roma. Você volta de Roma. Se volto de Roma, não tem crase. Só vai ter crase se você volta da. Cuidado. Toda regra tem exceções. Todas as regras terão necessariamente exceções. Nomes que não admitem crase, por não admitirem o artigo, passam a admiti-la quando modificados por adjetivos. Como assim? Se eu falar assim, ó, vou a Roma, volto de, não tem crase. Agora se eu falar assim, ó, vou a Roma Antiga, você volta da Roma Antiga, devido a esse adjetivo antiga. Lembra que eu falei para você que a crase ela se dá bem com coisas específicas? Quando eu falo Roma Antiga, eu estou especificando, tá? Dizendo que eu estou dando uma qualidade a mais. Então aqui, ó, referiu-se a Grande São Paulo. Né? Se eu falo só referiu-se a São Paulo, não tem crase. Como eu inseri aqui a grande, né, um adjetivo grande, aqui necessariamente passa a existir a crase. Tá bom? É igual quando eu falo assim, ó, vou a São Paulo. Se eu falo vou a São Paulo, tem crase ou não tem crase? Vamos lá, deixa eu usar o macete. Eu volto de São Paulo. Se aparecer o de, não tem crase. Agora, se eu falar assim, ó, vou a Grande São Paulo, volto da Grande São Paulo, tem crase. Show de bola? É o mesmo caso aqui. Vamos lá, mais casos de crase obrigatória, considerando que as horas são sempre acompanhadas do artigo definido a ou as, a regra determina que a crase ocorrerá quando aparecer junto a preposição a. Então aqui, ó, cheguei às 17. Show de bola, não temos que discutir. Então, com horas, sim, você vai usar. Mesmo que fosse aqui 17h30, ok? Muita gente acha que é hora exata. Não. Na hora não exata. Não importa se for 17h30, 17h25, não importa. Vai ter necessariamente a crase. Aí tem uma observação. Ó. Caso apareça outra preposição antes do a, não haverá crase. Estou desde às 17 esperando. Por quê? Pensa comigo. Pensa comigo. Qual é o papel de uma preposição? A preposição, ela é uma classe gramatical, né? Que ela tem a função de ligar duas palavras, estabelecendo ligação entre elas. Quais são as preposições essenciais?
A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sub, subtraz. Essas são as preposições essenciais. Então, não tem lógica eu ter desde e as, né? Eu vou ter aqui duas preposições, não tem lógica, ok? Então, esse as aqui não é preposição, esse as aqui é artigo. Show de bola? Se eu colocasse uma crase aqui, olha o que ficaria. Ficaria desde, ficaria um a preposição e um a artigo. Aí vai ficar assim, ó, desde, preposição, preposição e artigo, né? Você não pode. Por isso que eu estou provando aqui porque não pode. Isso aqui não precisa fazer não, tá? Você só tem que saber que você não pode usar. Se aparece uma preposição antes do as, você não pode usar a crase. Por isso que é importante decorar quais são as preposições. Volto a falar para você decorar. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. São as preposições essenciais em ordem alfabética. Show de bola? Aqui, ó. Toda regra tem uma exceção. Você não pode usar antes, se aparece preposição, você não pode usar a crase, né? Exceto com o uso da preposição até. Aí é facultativo. Tá? Então, se aparece o até, é facultativo. Você pode usar ou não. Beleza? Vamos aqui, ó, mais um caso permitido, né? Diante de locuções adverbiais conjuntivas e prepositivas femininas. Todas essas locuções aqui, Douglas, lembra para mim, o que é uma locução? Locução é quando eu tenho uma união de duas ou mais palavras, né, para representar uma classe gramatical. Então, quando eu tenho dois verbos, eu tenho uma locução verbal. Quando eu tenho duas ou mais palavras para representar um advérbio, eu tenho uma locução... Cadê? Adverbial. Quando eu tenho duas ou mais palavras para representar uma conjunção, eu tenho uma locução conjuntiva. Quando eu tenho duas ou mais palavras para representar uma preposição, locução prepositiva. Então, aqui são exemplos de locuções adverbiais femininas. Cuidado, tá? Locuções adverbiais conjuntivas, locuções adverbiais prepositivas. Olha só. Tome muito cuidado, porque tem que ser femininas, tá? Porque se eu falo assim, ó, cheguei à noite. Cheguei à noite. Aqui, ó. Cheguei... Opa, deixa eu pegar outro piloto aqui. Pera aí. Isso aqui tá bom. Dá pra... Se eu falo assim, ó. Cheguei... Não sei se ficou bom aí pra vocês, mas... Só pra... Cheguei à noite. Não sei se ficou bom para enxergar, mas se não ficou, eu vou falar aqui, ó. Cheguei à noite. À noite é uma expressão adverbial? Sim. É uma locução? Sim, porque à noite, duas palavras, né, para representar um advérbio. É feminina? Sim, então eu posso ter. Ok? Quando eu tiver necessariamente uma expressão adverbial, conjuntiva ou prepositiva masculina, você não vai poder usar. Até porque, lembra daquela primeira regra de proibição? Você não pode usar crase antes de palavras masculinas. Show de bola? Então, quando eu falo assim, ó, paguei o boleto a prazo, tem crase? Não vai ter crase. Porque a prazo, por mais que seja uma locução adverbial, né? Ela não é feminina, é masculina. O prazo. Show de bola? Então, vamos continuar aqui, ó. Aí tem uma exceção. Qual é a exceção? O noivo... Aqui, ó, a prestação. O noivo comprou o terno à prestação. Nesse caso aqui, mesmo sendo uma palavra masculina, né? Desculpa. Mesmo sendo uma palavra feminina, né, deveria existir a crase, você não vai colocar. Show de bola? Então aqui, ó, o noivo comprou o terno à prestação. Nesse caso aqui, mesmo sendo uma expressão adverbial feminina, a prestação, você não vai usar a crase. Vamos prosseguir aqui, ó. Mais casos, né, de permissões.
Se usarem as expressões a moda de ou a maneira de, mesmo de maneira oculta, né? Mesmo que ela não apareça, você pode usar. E aqui, inclusive, é a exceção para você usar crase antes de nome masculino. Então, se eu falar assim, ó, ele jogou a Neymar. Ele jogou a Neymar. Tem crase? Sim. Poxa, Douglas, mas Neymar é palavra masculina. Beleza. Mas aqui subentende que tem uma moda, né? Jogou a moda, mesmo não aparecendo. Então você pode usar. Aqui, ó. Decorou a casa com móveis à moda Luís XV. Opa, você vai necessariamente usar crase. Mesmo não aparecendo, ó, aos sábados não dispensava uma feijoada à carioca. Aqui, entende-se, subentende-se, né, que você tem aqui uma moda de forma oculta. Então, você vai ter. Show de bola? Vamos prosseguir aqui, ó. Mais um caso, ó, diante de aquele, aquela e aquilo, se puder substituir por a este, a esta e a isto. Aqui, ó. Será que eu necessariamente vou usar crase nessa situação aqui, ó? Jamais fui àquele lugar. Troca por a este. Jamais fui a este lugar. Trocou? Fez sentido? Sim, então tem crase. Não me referia àquela pessoa que vimos hoje. Não me referia a esta pessoa. Trocou por a esta. Fez sentido? Tem crase. Show de bola? Mas, aqui ó, vi aquele homem de quem falávamos. Vi a este homem, a este, não tem sentido. Logo, você necessariamente não vai usar a crase aqui. Beleza? Você pode usar outro bizu aqui, ó. Aquele homem, você pode tirar o aquele, né, e trocar por... Não, tirar o aquele, né? Você fala assim, ó, vi o homem, não apareceu o ao. Se não apareceu o ao, não tem crase. Show de bola? Mais um exemplo aqui, ó, de crase obrigatória. Com os pronomes relativos a que e a qual. Nesse caso, localiza-se o termo antecedente e se feminino aplica-se a regra geral. Como que seria essa regra geral? Aqui, ó. Então, aqui, ó, a que, ao que, a qual, ao qual. Vamos fazer aqui essa regra geral? Ó. Opa. Deu um pulo aqui. Aqui, ó, a regra geral, ó. Sua ideia é igual a que tive, né? Seu pensamento é igual ao que tive. Será que eu necessariamente vou ter crase aqui? Troco por masculino, se aparecer o ao, tem crase. Simples assim. Como assim? Não me explica legal. Ó, essa ideia aqui não tem mais acento não, tá? Provavelmente isso aqui foi no PowerPoint. O PowerPoint ainda acha que tem acento, mas não tem acento. Ideia não tem acento, tá? Plateia também não tem acento. Você pode observar que agora os programas de auditórios, né, o pessoal fica, todo mundo fica em pé, porque plateia não tem mais acento. Entendeu a piada? Tô brincando. Vamos voltar aqui que é o assunto sério. Ó, sua ideia é igual a que tive. Será que tem crase nisso aqui? Não tem crase. Troca por masculino. Eu troquei ideia, feminino, tá? Por pensamento masculino. Seu pensamento é igual ao que tive. Opa, se apareceu o ao, sim, tem crase. Olha aqui, ó. A cidade a qual me dirigia era pequena. Troquei a cidade por sítio. O sítio ao qual me dirigia era pequeno. Então tem crase. Se aparece o ao, tem crase. Mas aqui, ó. A peça a que assisti foi ótima. Troca a peça por palavra masculina. Troquei por filme. Então, aqui, ó. Eu acabei de falar, né? O sítio ao qual me dirigi era pequeno, então se apareceu o ao, tem crase. E aqui, ó, mas a peça a que assisti foi ótima. Troco o masculino, o filme a que assisti foi ótimo. Então não apareceu o ao aqui. Se não apareceu, não vai ter crase aqui. Show de bola? Vamos prosseguir aqui. Agora vamos falar das regras especiais, né? Todo assunto ele vai ter necessariamente alguns casos especiais. Não seria uma exceção, seria casos especiais mesmo, como o nome diz. Casa. Aqui, ó, só admitirá a crase se vier acompanhada do termo que a especifique ou precedida de um adjetivo. Como assim? Aqui, ó, voltamos cedo a casa ontem.
casa própria, né? Então não tem crase. Agora, voltou à casa paterna após longa ausência. Tá vendo? Então aqui eu especifiquei, né? Lembra que eu falei para vocês que quando você especifica, a crase ela vai necessariamente conversar com essa expressão. Então, quanto mais específico, melhor para a crase. A crase ela vai aparecer. Então, se eu falar assim, ó, voltamos cedo à casa ontem, você entende que é a sua casa, né? Se a sua casa, não tem crase. Agora, casa paterna, casa da mãe, casa da tia, casa do avô, casa de alguém, casa amarela, aí você vai usar crase. Aqui, ó, referia-se à bela casa. Opa, especifiquei, então tenho necessariamente crase. Show de bola? Vamos lá. Tem um macete, eu não iria ensinar, mas eu vou ensinar. É um pouco errado, né, usar desse modo, mas eu vou usar que o mais importante é você se aprovar. Pensa assim, ó. Quando você fala de maneira informal, usando o verbo chegar, cheguei em casa. Está errado falar isso, tá? O certo é falar cheguei a casa. Mas de uma forma coloquial, se você fala cheguei em, não tem crase. Se você fala cheguei na, tem crase. Quer ver? Se eu falar assim, ó, cheguei em casa agora. Nesse caso, como apareceu um em, não tem crase. Se você falar assim, ó, cheguei na casa da minha mãe. Nesse caso, tem crase. Está errado falar cheguei em e cheguei na. O correto seria cheguei a. Mas se aparece o em no modo coloquial, não tem crase. Se aparece o na no modo coloquial, tem crase. Então, cheguei à casa da minha mãe, tem crase. Por quê? Você fala cheguei na. Cheguei à casa, tem crase? Não, porque você fala cheguei em. Show de bola? Vamos lá. Opa, voltei aqui, vamos prosseguir. Terra, tá? Não significa terra firme. Então, partindo do princípio de que quem está no mar ou a bordo de um navio continua na terra, né, no planeta em que a expressão atribuída a quem não está no mar é de estar em terra, não se craseará o a que antecede a palavra terra se esta significar oposição a bordo do navio. Então, um exemplo aqui, ó. Os marinheiros voltaram à terra após dias no mar. Então, nesse caso aqui, eu não tenho crase, né? Porque essa terra aqui tem a ver de estar, o oposto de estar, cadê aqui, ó? Oposição a bordo, tá bom? Agora, estão em terra. Ó, os pescadores voltaram à terra de seus ancestrais. Há uma terra em especial. Então, cuidado. Aqui, esse terra aqui não quer necessariamente dizer o mesmo terra daqui de cima. Aqui, terra é o oposto de estar a bordo. Show de bola? Esse terra aqui é uma terra de um lugar, né? Então, aqui, a terra de seus ancestrais. Então, aqui você vai ter necessariamente o uso da crase. Todos voltaremos à terra de onde viemos. Nesse caso aqui, é ao barro, né? Então, você vai necessariamente usar, porque aqui é terra mesmo. Então, são esses três exemplos que você precisa necessariamente ter cuidado. Terra, o oposto de a bordo, não tem crase. Terra, com o sentido de lugar, tem. E terra, com o sentido de a terra em si, do barro, você vai usar necessariamente a crase. Próximo. Aqui, ó, a distância de tal expressão só pode ser craseada se vier especificado ou seguida necessariamente de preposição de. Como assim? Ó? O garoto achava-se à distância de 10 passos do seu ídolo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a crase porque eu tenho a expressão de aparecendo aqui. Ó. Viu-o apenas à distância, mas não pôde tocá-lo como queria. Nesse caso aqui, eu não tenho a crase, porque não está especificando e também não tenho D aqui. Show de bola? Aqui, ó, a mãe, com muito esforço, conseguiu levá-lo a uma distância, de 2 metros. Aí você pensa assim, por que não apareceu a crase? Porque você não pode usar antes de uma. Ok? Você não pode usar antes de uma. Vamos agora aos casos facultativos. Pronomes pronomes possessivos femininos no singular e plural. Ou antes da palavra até. Lembra que eu falei para você que o até é uma exceção? Agora aqui, ó, a exceção aqui. Ó.
Vou até a praia, você pode usar ou não. Show de bola? Porque normalmente, quando você tem preposição antes do a, você não usa normalmente. Porém, essa aqui é a exceção. Aqui, ó, outro exemplo aqui, se referindo ao pronome possessivo feminino. Nada conte a minha mãe. Então, nesse caso aqui, você pode inserir ou não, é facultativo. Beleza? Nada conte às suas amigas. Aos seus amigos, obrigatória. Nada conte às suas amigas. Para as suas amigas não há. Olha que legal. Por que eu não posso colocar a crase aqui? Ó? Porque aqui ó, está singular e aqui plural. Tá? Porque aqui eu inseri. Opa, peraí. Olha seus amigos. Vamos lá. Porém, tem uma observação. Nesse caso aqui, ó, nada conte às suas amigas. Nesse caso, você vai necessariamente trocar, né, pelo ao para ver se faz sentido. Então aqui, ó, nada conte aos seus amigos. Aqui, como apareceu o aos, você vai necessariamente usar a crase, tá bom? Então tome muito cuidado com esse caso aqui, porque nesse exemplo você vai poder usar, você tem que usar. Nada conte a minha mãe. Nada conte as suas amigas. Então, né, nada conte a minha amiga, você pode usar ou não. Porém, aqui, ó, nada conte as suas amigas. Vamos lá. Então, beleza, aqui você nada conte a minha mãe. Então, você aqui pode usar ou não. Porém, por isso que aqui, ó, femininos no singular, tá? Porque aqui no plural, nada conte às suas amigas. Troca por amigos. Nada conte aos seus amigos. Se apareceu aos, a crase ela é obrigatória, não é facultativa mais. Então tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado, porque tem que ser possessivo feminino no singular. Nada conte às suas amigas. Para as suas amigas. Não apareceu o a. Então aqui você não vai usar. Aí que você pode pensar assim, ó, singular, plural, não pode usar crase. Show de bola? Vamos para mais um caso aqui, ó. Nomes personativos femininos. Aqui, ó. Usar-se-á, olha um caso aqui de Mesóclise, legal, né? Usar-se-á quando se quiser denotar intimidade. Por isso, não se deve usar com nomes históricos, né? Porque entende-se, né, que você não teve um caso com Joana d'Arc, um caso com Jesus, um caso que eu falo é relação, qualquer relação, tá? Aqui, ó, ofereci um chocolate a Maristela, que nada especifica se é íntimo ou não. Então, aqui você pode inserir ou não, ok? Mas o professor de história referiu-se a Joana d'Arc, a heroína francesa. Como é uma personagem histórica, subentende que você, aluno, não conheceu Joana d'Arc, nem eu, né? Então, por isso que você não vai usar a crase aqui. É proibido. Show de bola? Você só vai usar, né, no caso, o caso facultativo, que é aqui, ó, ofereci um chocolate a Maristela, com crase ou não, quando, na verdade, eu não sei quem é a Maristela, não sei se é a sua amiga, se não é, então você pode usar ou não usar. Aqui, ó, locuções adverbiais femininas de instrumento, tá? Ou modo. Escrever a máquina, você pode usar com crase ou sem crase. Ferir-se a espada, com crase ou sem crase. Receber a bala. Olha só, nesse caso aqui, não seria nem um caso facultativo. Não seria facultativo, não. Porque você pode escrever a máquina, pegar a máquina, né, escrever a máquina. Ou você pode, né, escrever a máquina com crase, que seria com a máquina. Então, nesse caso aqui, se eu falar assim, ó, escrevi a máquina com crase, quer dizer que eu usei a máquina. Máquina de escrever, por exemplo, escrevi a máquina.
digitei e escrevi a máquina. Agora, se eu falar assim, escrevi a máquina, quer dizer que eu escrevi em cima da máquina, por exemplo. Se eu falar assim, ó, ferir a espada com crase, quer dizer que eu peguei a espada e consegui ferir alguém com a espada, usando a espada. Se eu falo ferir a espada sem crase, quer dizer que eu peguei a espada e dei um soco na espada e consegui ferir a espada. Ok? A mesma coisa aqui, ó, receber a bala com crase, quer dizer que eu peguei o revólver e atirei em alguém. Recebi essa pessoa a bala. Sem crase, quer dizer que eu mesmo recebi a bala. Show de bola? Então aqui a explicação. Em muitas dessas locuções, o acento da crase nem sempre representa uma contração. Usa-se antes como sinal declarador do adjunto adverbial ou para evitar ambiguidade. Então, para evitar essa ambiguidade, você vai usar a crase, tá? Aqui, ó, matar a fome. Com crase, aqui, ó, deixar alguém morrer por falta de comida. Com crase. Ok? Agora, sem crase quer dizer que você dá de comer a alguém. Você matou a fome de alguém. Olha que legal. Então, com crase, matar a fome. Quer dizer que você pegou um indivíduo ali, deixou morrendo no canto ali e a pessoa foi morrendo de fome. Sua ideia é igual a que tive, né? Seu pensamento é igual ao que tive. Será que eu necessariamente vou ter crase aqui? Troca por masculino. Se aparecer o ao, tem crase. Simples assim. Como assim? Não me explica legal. Ó, essa ideia aqui não tem mais acento não, tá? Provavelmente isso aqui foi no PowerPoint. O PowerPoint ainda acha que tem acento, mas não tem acento. Ideia não tem acento, tá? Plateia também não tem acento. Você pode observar que agora os programas de auditórios, né, o pessoal fica, todo mundo fica em pé, porque plateia não tem mais acento. Entendeu a piada? Tô brincando. Vamos voltar aqui que é o assunto sério. Ó, sua ideia é igual a que tive. Será que tem crase nisso aqui? Não tem crase. Troca por masculino. Eu troquei ideia, feminino, tá? Por pensamento masculino. Seu pensamento é igual ao que tive. Opa, se apareceu o ao, sim, tem crase. Olha aqui, ó. A cidade a qual me dirigia era pequena. Troquei a cidade por sítio. O sítio ao qual me dirigia era pequeno. Então tem crase. Se aparece o ao, tem crase. Mas aqui, ó. A peça que assisti foi ótima. Troca a peça por palavra masculina. Troquei por filme. Agora, matar a fome, não. Sem crase, é o contrário. Quer dizer que você matou a fome de alguém. Show de bola? Então, eu termino aqui as regras de crase. Passei para você alguns bizus, tá? Não fique desesperada de gravar tudo agora. Se você gravar aqueles bizus que eu passei para você, mais 50% desse conteúdo, já vai estar garantido. O legal, o ideal, o mundo ideal é você decorar todas as regras. Mas você vai observar que nas aulas de exercícios, né, daqui a pouco, é bem tranquilo. Tá? Bem tranquilo, que você não vai ter aquela questão nível NASA, não. As questões são tranquilas, mas você precisa decorar pelo menos ali os bizus e mais alguns conteúdos de teoria. Então, espero ter ajudado todos vocês. Vejo você na aula de exercícios.